Será que questões irresolvidas dos pais ressurgem na experiência atual com os filhos? Você já percebeu que quando alguém fala alguma coisa pra gente que a gente não gosta, ficamos paralisados e até sem respostas? Porém, depois que passa, a gente se pergunta: por que eu não respondi assim, assim e assado? Quer entender um pouco sobre isso? Continue assistindo. Olá, meu nome é Ana Paula Blum, sou aspirante em psicanálise e apaixonada pelo tema parentalidade consciente. Nosso tema do vídeo de hoje é sobre quando as emoções tomam conta da cena, deixando-nos incapazes de criarmos conexão com nossos filhos, já que no momento da raiva falamos e fazemos coisas horrorosas. Conforme o exemplo citado no início do vídeo, em que até as respostas se paralisam, tudo porque as emoções vindas do cérebro do andar de baixo fecham alguns circuitos do andar de cima, que é a parte mais sofisticada do nosso cérebro, responsável pela tomada de decisão de forma inteligente. Lembre-se, a parte baixa é responsável pelo instinto de sobrevivência. Logo, se ela detectou alguns sinais vindos do sistema nervoso através dos 5 sentidos, uma cascata de neuroquímica irá surgir para você lutar ou fugir. Então, para que pensar? A última coisa que você precisa fazer para se defender é refletir. Afinal, se assim for, você morre. Imaginou você diante de um leão? Você vai ficar ali pensando, será que eu fujo? Será que eu corro? Será que eu fico parado? Ou qual árvore é melhor para subir? Não é assim. Mas agora eu quero que você entenda uma coisa. Todo ser humano tem o cérebro do andar de baixo, que é o reptiliano, e o do andar de cima, que é o córtex pré-frontal. Inclusive seu filho, certo? Porém, por mais que a gente tente utilizar os circuitos responsáveis pela reflexão, não quer dizer que os circuitos do andar de baixo irão parar de funcionar. Afinal, talvez hoje você não precise correr de um leão, mas talvez tenha que correr de um incêndio. É uma questão de dosagem e equilíbrio, ok? Agora que eu já falei um pouco do ponto de vista biológico, a gente pode começar a observar as emoções do ponto de vista psicanalítico. Ou seja, as emoções que ficam armazenadas no nosso inconsciente, que são as memórias implícitas, que são sensações e sentimentos que surgem sem o cérebro lembrar conscientemente. Ou seja, de repente você se vê muito mal sem saber o porquê. É na memória implícita que estão os nossos resumos de experiências em forma de modelos mentais. Vou me utilizar aqui da neurociência de novo. Tudo isso porque quando falamos em experiência, significa o disparo de neurônios enquanto os íons fluem por longas células básicas do cérebro. Cada um dos seus 100 bilhões de neurônios é conectado em média a outros 10.000 neurônios. Isso compõe uma rede incrivelmente complexa de trilhões de conexões neuronais. O que eu quero dizer com isso é que o nosso cérebro é altamente complexo quando falamos de processamento de experiências. Quer um exemplo? Se você sofrer um acidente no momento em que estiver acontecendo algum evento de fim de ano, por exemplo, depois de algum tempo, toda vez que você se lembrar do evento tal, você lembrará do acidente, já que está tudo relacionado na sua mente. E muitas vezes as lembranças virão apenas no modo implícito, ou seja, toda aquela emoção e medo, enfim, surgem sem que você se dê conta, já que as imagens não estarão ali em sua mente. É igual quando sentimos algum cheiro e lembramos de alguém ou de algum momento. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com minha avó e de repente uma cigarra começou a cantar e minha avó disse assim: "Não gosto desse mês em que as cigarras cantam." E eu perguntei: "Por que, vó?" E ela respondeu: "Porque me lembra a época em que meu pai e meu irmão faleceram." Ou seja, tudo o que acontece conosco fica registrado, o tempo não apaga. Essas emoções de maneira implícita são como peças soltas
de quebra-cabeças em nossa mente que ressurgem de repente, podendo até mesmo ser a última gota d'água que faça transbordar o copo no sentido de explosão de raiva diante de alguma situação. Por isso a importância de falar sobre o trauma, já que o nosso cérebro tem uma parte chamada hipocampo, que é responsável por pegar ali essas peças soltas e montar esse quebra-cabeça de nossas vidas para que consigamos descrever nossas lembranças traumáticas. Aqui faço um apelo sobre a importância de ajudar o cérebro do filho a processar experiências assustadoras no dia a dia em busca de uma vida saudável e equilibrada. E prometo trazer então dicas nos próximos vídeos ensinando como fazer isso. Mas o foco de hoje é: quais questões irresolvidas dos pais ressurgem na criação dos filhos e que podem favorecer um distanciamento emocional entre ambos, já que os pais muitas vezes não conseguem se controlar? Vou dar aqui um exemplo bem comum em que os pais projetam, ou seja, direcionam suas mágoas aos filhos, como já ouvimos aquela famosa expressão: fulano desconta a raiva dele nas pessoas. Porém, isso muitas vezes acontece de maneira inconsciente, de situações mal resolvidas dos pais, que é a questão do divórcio, por exemplo. Vejam só, no livro Parentalidade Consciente do autor Daniel Siegel, ele conta sobre uma mãe que estava sem paciência com seu filho de 3 anos e tudo que o menino fazia, ela interpretava como ameaçador, digamos assim. Como se o filho estivesse tentando tirá-la do sério. E nisso, ela projetava nele seu incômodo com a própria carência vinda do sentimento de abandono sofrido pelo marido. E como se não bastasse, experiências da própria infância ressurgiam na vida atual, causando dificuldades de ela perceber que os comportamentos do filho, na verdade, era o desejo saudável dele de ter proximidade com ela. Ao passo que na terapia ela foi conseguindo processar o sofrimento vindo do divórcio e foi relacionando tudo aquilo com a carência vinda de sua infância, ela conseguiu abandonar as reações defensivas que a faziam agir sem pensar no momento em que o filho mais precisava dela, conectada às suas necessidades afetivas. Que maravilha, né? Afinal, na maioria das vezes, os filhos são alvo de tudo de ruim que os adultos carregam e acabam assimilando aquilo como se a culpa fosse deles. Aqui eu quero aproveitar e dizer assim que, por isso muitas vezes nós adultos carregamos uma sensação enorme de culpa sem saber de onde vem. Mas ao chegar na terapia, muitos descobrem que essa culpa foi adquirida na infância, no momento em que essa criança foi vítima de abandono e até mesmo presenciou brigas entre os pais e até mesmo o divórcio. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque quando nos tornamos pais ou até mesmo cuidamos de crianças, todas as nossas questões infantis vêm à tona. Outro exemplo, pessoas que se sentiram rejeitadas na infância por um de seus genitores, no momento em que tiverem seus filhos, provavelmente terão dificuldades em estabelecer limites por causa de um medo inconsciente de não ser amado pelo filho ao ter que dizer não a ele. O que acontece é que, na verdade, esse pai ou essa mãe não está vendo o filho, e sim, estão vendo eles mesmos, ou seja, suas fragilidades acabam sendo projetadas nos filhos. Medo da rejeição, medo de não ser amado, enfim, aparecem do nada no momento em que é preciso uma intervenção no comportamento do filho. Há pai e mãe que ficam extremamente paralisados diante de alguma birra sem saber o que fazer, já que vem à tona um monte de questões mal resolvidas vindas da infância. É preciso olhar para a nossa infância para entender os modelos mentais que ressurgem, ou seja, entender os gatilhos que nos fazem agir como uma bomba relógio às vezes. Qual é o meu objetivo de trazer essas informações de maneira resumida? O meu objetivo é que você compreenda que nossos comportamentos desencadeados por questões emocionais da infância interferem não só na criação de nossos filhos, como também na conexão emocional com eles.
Infelizmente, alguns pais ainda não se deram conta que o nosso papel vai além de alimentar e cuidar da higiene. Nós também temos a missão de regular o estado emocional deles, que é tão oscilante no início de suas vidas. Se o contrário ocorrer, cada um ficará isolado em seu mundo de defesa psicológica, sem que se sintam amados. Ao sentirem essa solidão, os filhos podem expressar seu medo ou incômodo em resposta a essa desconexão, comportando-se agressivamente ou se isolando cada vez mais, causando um efeito negativo tipo bola de neve, já que quanto mais desconexão, mais agressividade ou distanciamento afetivo e vice-versa. Ou seja, a criança reage com agressividade, aí os pais respondem com dureza e até violência, o que acaba gerando ainda mais conflitos em vez de resolver a situação. Concluindo, então eu quero finalizar esse vídeo refletindo sobre a palavra integração. Integrar significa pegar partes separadas e uni-las fazendo um todo funcional, que dê certo, que traga bons resultados. E cada membro da família são partes, mas que por meio do autoconhecimento colocado em prática, se tornam unidos para enfrentar os desafios e dinâmicas familiares. Não existe família perfeita, porém é possível se valer de nossas imperfeições corrigindo-as, cuidando de nossas emoções e traumas infantis para que nossos filhos sejam beneficiados e com isso sejam adultos melhores do que nós. Deixo aqui um exercício para você que tem filhos e que tem acompanhado meus vídeos através da seguinte pergunta: quantas vezes por dia você já se pegou interagindo com seu filho ou filha apenas no momento em que ele ou ela fez birra? Seja corrigindo, seja gritando, seja mandando ficar quieto, enfim. Agora analise a seguinte frase: às vezes crescemos em um ambiente barulhento, porém é o eco do silêncio que de fato permanece. Tem adultos procurando terapia atualmente porque na infância não tiveram oportunidade de diálogo, não tiveram olho no olho e por isso não conseguem se desenvolver emocionalmente, financeiramente e até mesmo socialmente. Espero que na sua casa tenham muitas conversas, muitas risadas, muito olho no olho do tipo: filho, filha, vamos falar sobre aquela raiva que te deu ontem quando eu te disse não? E aqui eu acrescento mais um desafio. Pergunte para o seu filho ou filha se ele ou ela se sente amado ou amada por você e analise a reação dele ou dela. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Beijos no seu coração, agradeço pelo seu tempo aqui comigo. Semana que vem tem mais, se Deus quiser, e até lá!